Gênesis capítulo 19. Nós não vamos ler todo o texto agora. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Depois vamos ler, procurar explorar todo o capítulo. E que Deus nos fale nesta noite poderosamente. Vamos ler a partir do versículo 24. Gênesis 19, a partir do versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subiu como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Que o Senhor, por sua palavra poderosa, possa nos falar nesta noite. Amém, meus amados irmãos? Amém, meus amados irmãos? Amém. Por favor, não converse com ninguém. Não seja tentado a usar o seu aparelho, o seu smartphone, para ler qualquer tipo de mensagem, a não ser que você use o seu telefone, o seu smartphone, para anotar alguma coisa no seu bloco de notas, ou para você, ler o texto depois. Agora não, agora aqui, no livro. Posso ouvir um amém? Amém. A síndrome do encantamento é o tema da mensagem desta noite. A síndrome do encantamento. Eu preciso entender com você essas duas palavras que está no tema da mensagem desta noite. Rapidamente, é Google, isso aqui é Google. Então, fique tranquilo que não vou falar besteira, heresia. Isso é Google. O que significa síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa específica. Conjunto de sinais e características que, em associação, uma condição crítica, são possíveis de despertar insegurança e medo. Em suma, síndrome é uma patologia, uma doença. Isso é uma síndrome. O que é encantamento? Encantamento é sensação de fascínio, de deslumbramento causado por algo ou alguém. Estado de quem está encantado, seduzido, maravilhado. Isso é encantamento. A Bíblia condena o encantamento. E por que a Bíblia condena a prática do encantamento? Porque para a Bíblia, encantamento é prática de feitiçaria e de idolatria. O encantamento, ele atua na mente da pessoa. A mente de uma pessoa, ela torna-se completamente dominada pelo ponto que leva a pessoa a ficar encantada. No mundo secular, as pessoas usam a palavra mágica. Ela fica completamente deturpada mentalmente por uma mágica ou por um encantamento. O encantamento entorpece, controla todas as emoções e domina as razões. Olha que coisa. Uma pessoa num estado ou num estágio de encantamento com uma síndrome
ou com a síndrome de encantamento, ela é completamente controlada nas suas emoções e ela perde o sentido de razão. Olha que coisa. Pasme vocês, tem muita gente na igreja que vive, ou nas igrejas, que vive nesse estágio, nessa síndrome de encantamento. Tem muita gente na igreja ou nas igrejas que não são mais controladas ou dirigidas pelo Espírito Santo. E aí você vai dizer, pastor, como pode alguém dentro de uma igreja, num ambiente de igreja, num ambiente espiritual, ser entorpecida, encantada com alguma coisa? Como pode isso? Mas é verdade. Obrigado, Andréia. Eu não sei se você é dominado por algum tipo de encantamento. Ou seja, preste atenção. Eu não sei se tem alguma coisa que domina a sua mente a ponto de você não controlar as suas emoções e não usar a sua razão. E eu não sei. Aliás, eu não sei nem como que eu fui olhar para esse texto e eu sei, foi o Espírito Santo que me deu essa palavra e eu relutei em receber essa palavra, estudar. Mas eu sei que o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite porque ele tem um propósito. Tem uma razão pela qual você vai ouvir a palavra nessa noite. Eu creio que esteja falando alguém nessa noite que precisa sair do lugar de encantamento. E no final eu vou dizer para você qual é o contrário do encantamento. Você reparou no texto aqui que essa história é a história de um homem chamado Ló. Eu agradeci a Andréia? Agradeci, então tá bom. A história de um homem chamado Ló. E a história de Ló na Bíblia começa na saída de Abraão da terra de Harã. Aliás, Harã era o nome do pai de Ló. Então Ló vem a ser sobrinho de Abraão. Quando Abrão, aí desculpa, por favor, é força de expressão, né? É Abrão, e ainda não é Abraão. Aqui já é Abraão, mas quando eles saíram ainda era Abrão. Então quando Abrão saiu de Harã para ir à terra de Canaã, Ló, seu sobrinho, foi com ele. E assim, existe uma razão muito lógica, muito simples, pela qual Ló foi acompanhando Abrão de Harã. Claro, é uma questão de parentesco, mas muito mais. É porque Abraão não tinha filhos. Então, logicamente, alguém que tem uma idade já avançada, não tem filhos, olha para um sobrinho que não tem pai. Lógico que, por questão de afinidade, de afeto, de carinho e de amor, por que não dizer, Abraão então leva Ló com ele, de Harã para Canaã. E a história deles em Canaã vai se processando, se estabelecendo, e em pouco tempo Ló e Abraão são ricos. Um certo dia aconteceu uma desavença, briga de família. Isso não acontece na sua casa, não tem lá alguém que levanta um pouquinho a voz mais alto, isso não tem na sua casa, foi somente aqui na família de Abraão. Mas a Bíblia diz que um dia os pastores de Ló entraram em atrito com os pastores de Abraão, entraram em contenda. E a contenda foi bem complicada. As discussões foram ríspidas, a ponto de Abraão chegar para Ló e dizer assim: meu sobrinho, eu te amo muito, você veio comigo de Harã, eu me sinto na qualidade de seu pai, responsável por você, mas a gente precisa separar. Faz o seguinte, você olha aí para a terra, escolhe. Se você for para a direita,
eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Interessante que Ló olhou as campinas do Jordão, uma terra fértil, uma terra bonita, perto de Sodoma, perto do Rio Jordão, perto do Mar Morto. Ló olhou aquelas campinas do Jordão e disse: tá bom, tio, então quero ir para lá. Tudo bem, então se você vai para lá, eu fico aqui em Canaã. Interessante, meus irmãos, que Abraão não fez questão nenhuma de escolher. Ele deu a seu sobrinho Ló o direito de escolher. Ló vai escolher as campinas do Jordão, ou a planície do Jordão, as terras de Zoar, enquanto Abraão ficou em Canaã. Por que Abraão não fez questão de escolher? Por que Abraão não fez questão? Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Por que ele não fez questão de escolher? Sabe por quê? Eu vou te responder. Porque Abraão é um homem maduro. Um homem cheio de maturidade. Não só pela idade. Porque maturidade espiritual pode não ter a ver com idade. Você pode ter um adolescente maduro espiritual e uma pessoa de 50, 60, 70 anos, criança espiritual. Amém, adolescentes? Nem ouvi um amém sequer. Meu Deus. Ouvi um amém lá no fundo assim. Amém, adolescentes? 2, tá bom. Abraão é um homem maduro, cheio de sabedoria. Mas sabe, por que Abraão não fez questão de fazer uma escolha? Vou te falar. Porque Abraão carregava dentro dele uma promessa. E que promessa Abraão carregava dentro dele? Deus, quando lhe chamou de Harã, disse assim: você é uma bênção. Aliás, foi isso que me deram na chegada lá. Cadê o papelzinho? Botei aonde? Deixei lá no gabinete. Ai, meu pai. Mandaram ler uma frase lá e depois, abre, pastor. E quando olhei, exatamente isso. Você é uma bênção. Quem é que recebeu o papelzinho aí? Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida dos irmãos da recepção. Glória a Deus. Então, olha aqui para mim, por favor, nessa introdução. Abraão não fez questão de dizer: se você for para um lado, eu vou para o outro. Você está escolhendo a melhor terra, pode ir, não tem problema. Por quê? Porque aqui dentro tem uma promessa. Deus me disse que eu sou uma bênção. Deus não me disse que eu tenho uma bênção. Deus me disse que eu sou uma bênção. Eu carrego dentro de mim a bênção. Irmão, quem carrega uma promessa não tem dificuldade de confiar em Deus na hora de fazer uma escolha. De novo, quem carrega uma promessa não tem dificuldade de confiar em Deus na hora de fazer uma escolha. Abraão não tinha dificuldade de fazer escolha porque está seguro, está confiante em Deus, sabe que Deus tem um plano na vida dele, ele carrega dentro de si uma promessa. Então, tá bom, Ló, quer ir para lá? Pode ir, não tem problema não. Eu vou ficar aqui em Canaã. Foi dessa forma que Ló separou de seu tio Abraão e foi habitar em Sodoma. Sodoma é uma cidade cananeia localizada na região do Mar Morto, próximo ao Rio Jordão, que tem como significado do seu nome queimando. Interessante que é no gerúndio mesmo, queimando. Essa cidade é marcada por uma perversão moral altamente imoral. Uma cidade submersa na carnalidade. Então, como é Sodoma? Uma cidade
cheia de perversão moral, submersa na carnalidade. E por que submersa? Porque submersa é o significado da cidade de Gomorra. Deu para entender qual é o lugar que Ló está indo? Ele está indo para uma cidade completamente envolvida numa perversão moral, e para uma cidade mergulhada na carnalidade. Então, quando Ló e sua família chegam em Sodoma, eles são levados a viver um encantamento. Ló adquiriu a patologia espiritual, ou uma síndrome espiritual, que muitos adquirem na sua trajetória cristã. Com a sua ida para Sodoma e Gomorra, Ló adquiriu essa patologia espiritual, essa síndrome que muitos na sua trajetória cristã acabam tomando posse dela. O quê? A síndrome do encantamento. Que nesta noite Deus possa, pelo seu Espírito, sondar sua mente, sondar seu coração. Mais do que isso, que você possa dizer para Deus o que Davi diz no Salmo 139. E essa talvez seja uma das orações mais difíceis de uma pessoa fazer, um cristão fazer. Sonda-me, ó Deus, prova os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu caminho. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmão, quem tem coragem de fazer uma oração dessa é Davi. Então aprenda com Davi nessa noite ao ouvir essa mensagem. Não tenha medo de pedir ao Senhor que sonde seu coração e sua mente e te conduza num caminho eterno. Posso ouvir um amém? Amém. Então eu quero mergulhar com você nessa história e te dizer, no nome de Jesus, algumas coisas importantes. O que essa síndrome do encantamento provoca? O que essa síndrome do encantamento provoca? Em primeiro lugar, a síndrome do encantamento prende a pessoa no lugar das facilidades. A síndrome do encantamento prende a pessoa no lugar das facilidades. Vá para o versículo 1 a 3, por favor. Bíblia aberta. Vamos ler o texto, versículo 1 a 3. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vossos servos, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e irei a vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Eles quem? Os anjos. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Então Ló está recebendo dois anjos. Ou melhor, ele está convidando dois homens, dois anjos, para entrarem em sua casa. Na verdade são três anjos que aparecem a Abraão. Então dois foram para Sodoma e um ficou com Abraão. E apesar de Ló ser considerado um homem justo, você pode ler no capítulo anterior, depois de você ler. Apesar de ser considerado como homem justo, Ló estava afeiçoado a Sodoma. Ele está na porta de Sodoma. Ele está encantado, ele está vibrado, ele está fixado em Sodoma.
Ele está enfeitiçado por Sodoma. Então preste atenção aqui, por favor. Ele está tão fixado, tão encantado com Sodoma, que ele não consegue perceber que os anjos estão ali com uma missão. Os anjos estão ali porque eles têm uma missão. E qual a missão? Tirar Ló e sua família de Sodoma, respondendo à oração de Abraão, seu tio. Agora veja bem, Ló recebe os anjos com honra. Ló dá o melhor para eles. Ló prepara o melhor para eles. Não perca, por favor, a disciplina. Preste atenção no que a palavra vai continuar falando com você, no nome de Jesus. Então Ló está assim tratando muito bem os anjos. Mas tem uma frase aqui, meu irmão, que ela é muito perigosa. Qual a frase? Está no versículo 2. Ireis a vosso caminho. Ló está preocupado em agradar os anjos, mas ele está preocupado também com o seguinte: amanhã vocês vão embora, mas vão embora com honra. Ele está agradando os anjos, mas está torcendo para eles irem embora. Irmão, o que adianta você querer agradar a Deus? O que adianta você fazer as coisas boas para Deus, mas continuar preso em um lugar de encantamento? Tem muita gente assim na igreja. Tem muita gente que até é salva, faz as coisas para agradar a Deus, se envolve até nas coisas de Deus, mas não abre mão do lugar do encantamento. Então vou repetir: o que adianta você tentar fazer as coisas boas para Deus, tentar agradar a Deus, mas você está preso nesse maldito lugar do encantamento? Então qual é a parte que você ainda não entendeu, que Deus veio te resgatar desse lugar? Porque a missão dos anjos é resgatar Ló e sua família. Tentar fazer as coisas para agradar a Deus não vão livrar você do lugar do encantamento. Vou repetir: tentar fazer as coisas para agradar a Deus não vão livrar você do lugar do encantamento. Colocar a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Vir a alguns cultos de vez em quando. Dizimar, ofertar. Trabalhar. Então o que Ló precisava fazer? Diga comigo, Ló. Diga forte, irmão. Diga, Ló. Precisava segurar nas mãos dos anjos e sair imediatamente. E não é dica que eu vou te falar, é realidade espiritual. O que você precisa para sair do lugar de um encantamento? Segura na mão do Espírito Santo e sai correndo. Você não ouviu? Eu vou repetir. O que você precisa fazer para sair do lugar do encantamento? Segura na mão do Espírito Santo e saia correndo. Se você não sair do lugar do encantamento, o lugar do encantamento vai tirar você da presença de Deus. Se você não sair do lugar do encantamento, você vai sair da presença de Deus. É só questão de tempo. Se você não sair do lugar do encantamento, a presença de Deus não vai ser mais prazer para você.
Você não vai ter prazer mais de orar, de ler a palavra. Você não vai ter prazer mais de vir aos cultos. Você não vai ter o prazer de estar com os irmãos. Você não vai ter prazer mais de servir ao Senhor, de cuidar de gente. Você não vai ter mais prazer. Por quê? Porque o encantamento vai falar mais alto na sua vida. Então, irmão, o Senhor está falando com você nessa noite. Eu estou aqui para segurar na sua mão, para você sair imediatamente desse lugar. Esse lugar de facilidade não pode prender você. Em segundo lugar, a síndrome do encantamento, o que ela provoca? Ela provoca um bloqueio do discernimento espiritual. Vamos ao texto, versículo 4. Então ela prende no lugar do prazer, das facilidades. Pode continuar com seus olhos fitos na Bíblia, não tem problema não, só ouça. Ela prende no lugar das facilidades. E segundo, a síndrome do encantamento, ela bloqueia o discernimento espiritual. Vamos ver isso? Versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, e todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram a ele, os homens, da cidade, os carnais, os imorais: onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Trazei-o fora, e nós, para que os conheçamos. Eu paro para dizer que essa palavra conhecer aqui é manter relação sexual. Não fica assustado não, irmão. É o que está escrito. Então, esses homens carnais, eles estão dizendo assim para Ló: os dois homens que entraram na sua casa, onde eles estão? Bota eles para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Olha o que é alguém no lugar do encantamento. Versículo 6. E saiu Ló a eles a porta, e fechou a porta atrás de si. Agora preste atenção, meus irmãos, no versículo 7 e no versículo 8. Se você está com a sua Bíblia aberta, diga amém. É só para eu saber se você está com a sua Bíblia aberta. Olha o que Ló vai dizer no versículo 7 e no versículo 8. O versículo 7 e o versículo 8 é a clara evidência de que Ló estava com o bloqueio de um discernimento espiritual provocado por uma síndrome de encantamento. Bloqueou espiritualmente Ló. Olha o que ele vai dizer no versículo 7. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Agora vem o pior. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conheceram um varão, são virgens. Fora vos trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses dois varões, porque isso viera à sombra do meu telhado. Aí você vai dizer: Ló está sendo zeloso. É verdade. Mas ele está com um bloqueio de discernimento espiritual. E qual é a prova de que ele está com um bloqueio de um discernimento espiritual provocado por uma síndrome de encantamento? A prova está no versículo 7. Ele vai chamar os homens de irmãos. Ele vai tratar com carinho. Ele vai ser atencioso ao extremo. E segundo, ele está disposto a dar as suas próprias filhas para esses homens carnais. Irmão, isso só pode ser o quê? Falta de discernimento espiritual.
Os antigos diriam a seguinte frase: se um antigo, nem tão antigo assim, visse essa cena, ou melhor, lesse esse texto, ou assistisse a cena, ele diria, sabe o que para Ló? Você perdeu o juízo. Muitas vezes os nossos pais falavam isso para a gente. Você perdeu o juízo. E os nossos pais não sabiam nem o que significava discernimento. Agora preste atenção numa coisa aqui, por favor, meu querido. Ló não estava discernindo que estava tendo na sua casa uma guerra espiritual. Ló não percebeu que a sua casa se tornou um campo de batalha espiritual. Prestou atenção, irmão? Ló não discerniu que a sua casa se tornou um campo de batalha espiritual. Por quê? Porque estava com a maldita síndrome do encantamento. Ló não estava desesperado com os moradores de Sodoma e lutando contra eles para vencer a síndrome. Ló está tentando impedir que a sua casa fosse invadida, para ele com medo de perder a sua reputação. Por falta de discernimento espiritual, ele não entendeu que dentro da casa dele tinha 2 anjos. E que era uma batalha espiritual. Irmão, enquanto você não olhar para dentro de você, para o seu lugar e para o lugar onde você está, e você não perceber que você está em uma batalha espiritual, você vai discernir erradamente ou erroneamente. Você precisa acordar, irmão. Querido, você tem que acordar. Você tem que despertar. Por quê? Porque a influência de Sodoma não pode invadir sua casa, não pode invadir seus negócios, não pode invadir a sua vida privada, não pode invadir seu pensamento ou seus pensamentos, não pode tocar na sua santidade, não pode, irmão. Acorda! Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Acorda, irmão. O Senhor está com você. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Você precisa acordar, você precisa ter discernimento espiritual. O Espírito Santo que habita em você, se é que ele habita, espero que habite mesmo. O Espírito Santo, que é aquele que consola, que convence, que intercede por você, ele vai te dar forças para você entender que maior é aquele que está dentro da sua casa, que está dentro da sua casa, que está dentro da sua casa, que está dentro da sua casa. Estou batendo no peito porque a casa é essa aqui, ó. É essa aí, essa aí, essa aí, essa aí, essa aí. O Espírito Santo está dizendo, maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Acorda, sai desse lugar de encantamento em nome de Jesus. Vamos caminhar mais. O que essa síndrome do encantamento provoca? Em terceiro lugar, a síndrome do encantamento provoca letargia espiritual. A pessoa fica lerda. Vamos ao texto? Versículo 12. Estou pulando alguns versículos.
Amém? Versículo 12, amém? Então vamos lá, 12. Então disseram aqueles varões a Ló. Quem são os varões? Os anjos. Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tirais fora deste lugar. Pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Aí vem o lerdo. Olha o lerdo espiritual Ló. Então Ló saiu e falou a seus genros, aos que haviam de se tornar as suas filhas, disseram: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombaradores aos olhos de seus genros. Continua o versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apertaram Ló. Vamos parar aqui. Os anjos fizeram o quê? De novo, os anjos fizeram o quê, gente? Por que eles apertaram? Porque ele virou um crente? Você está rindo, né? Ei, vamos embora, meu filho, está na hora. Bora. Vamos embora, está na hora. Ló demorou para tomar a atitude de sair de Sodoma. Ló demorou para entender que havia rota de fuga e de segurança. Ló demorou para vencer o medo. E por último, Ló demorou a confiar nos anjos. É isso que a síndrome do encantamento provoca. A pessoa fica lerda espiritual. Ela demora a entender. Eu já ouvi muitas vezes, alguém falar assim: pastor, eu leio a Bíblia e não consigo entender nada. Aí eu pergunto: você está lendo mesmo? Eu já ouvi alguém dizer assim: eu oro, mas não sinto nada. Bom, alguém ler a palavra e não entender nada, pode ser algumas coisas. Pode ser uma má leitura. Pode ser falta de embasamento. Pode ser falta de discipulado. Pode ser. Mas preste atenção no que eu vou te falar agora em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Sabe por que tem gente que não consegue entender o que está escrito? Sabe por que tem gente que não consegue entender o que está acontecendo no mundo espiritual? Vou te falar por quê. Porque está preso a algum lugar de encantamento. É isso aí, irmão. Eu poderia chutar bom de fazer gol. Eu sempre fui bom de dar passe. Estou certo, Guilherme? Então, obrigado. Nunca fui bom de fazer gol. Fiz poucos gols enquanto peladeiro, mas dei muito passe. Eu era escolhido rapidinho. Por quê? Porque alguém queria no time para poder dar o passe. Então, nunca fui bom de chute. Então, por não ter sido muito bom de chute, eu vou chutar. 80% para 90% dos crentes não consegue ter discernimento espiritual. Por quê? Porque está preso em um maldito ou uma maldita síndrome do encantamento. O maior problema da letargia espiritual gerada pelo espírito de encantamento é que a pessoa não consegue dar o primeiro passo. Ela não consegue dar o primeiro passo porque ela está presa.
O diabo segura. O vício segura. O encantamento segura. A porcaria da pornografia segura. A maldita língua enganosa segura. Não consegue sair. Não consegue dar o primeiro passo. Irmão, mas no nome de Jesus Cristo, nessa noite, os anjos de Deus vão empurrar você. Se você der o primeiro passo, os anjos de Deus vão empurrar você. Você não crê não, irmão? Eu creio. Ou anjos espirituais ou anjos de carne vão empurrar você desse lugar. Se você der o primeiro passo, se você olhar para dentro de você e disser: Senhor, eu quero me livrar desse encantamento maldito, eu não quero ver a minha vida presa mais, eu não quero ficar mais na desgraça, eu não quero ter uma vida sem prosperidade, eu não quero ter uma vida mais sem abundância do teu espírito, me dá forças, eu quero dar o primeiro passo. Eu tenho certeza, no nome de Jesus, que os anjos de Deus vão te agarrar. Se não for anjos espirituais, anjos de carne vão te agarrar, o Espírito vai te agarrar e vai trazer você para esse altar, e você será livre desse encantamento hoje, em nome de Jesus. Chega de ser lerdo, chega de não entender o mundo espiritual. Irmão, o mundo espiritual é muito mais vivo e ativo do que o mundo físico. O mundo espiritual é muito mais, é infinitamente mais vivo e ativo do que o mundo físico. Está na hora de você mudar. Está na hora de você sair desse lugar maldito de encantamento e parar de ser lerdo espiritual para ser como uma águia, voar nas asas do Espírito, no nome de Jesus. Em último lugar, o que a síndrome do encantamento provoca? A síndrome do encantamento rouba a verdade da palavra e ao mesmo tempo prende a alma no prazer e na carne. Eu vou repetir porque você precisa entender isso aqui. E vou para o texto. A síndrome do encantamento rouba a verdade da palavra e ao mesmo tempo prende a alma no prazer da carne. Tem alguém aqui não dando valor à palavra. Tem pessoas aqui nesse texto não dando valor à palavra. Cadê, pastor? Vamos para o texto? Versículo 13. Versículo 26. O que diz o versículo 26? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então vamos lá, eu preciso recuar com você. Foi dito pelos anjos: vamos sair daqui correndo, embora. Sai desse lugar. Porque um juízo de Deus está chegando. Essa cidade será destruída. Isso é uma palavra, é um decreto, é uma palavra irrevogável. Então lá vai Ló, sua mulher e suas filhas. E a mulher de Ló, como você conhece muito bem a história, ela converteu-se em estátua de sal. Ela não deu valor à palavra. E por não ter dado valor à palavra,
virou estátua de sal. E a pergunta é: mas por que ela não deu valor à palavra? A pergunta derradeira é essa: por que a mulher de Ló não deu valor à palavra? Sabe por quê? Primeiro, sua alma estava presa a Sodoma, lugar do encantamento. Segundo, por que ela não deu valor à palavra? Porque ela deu valor àquilo que ela experimentou em Sodoma, lugar do encantamento, muito mais do que a palavra. Terceiro, ela não admitiu a possibilidade de viver algo diferente do que ela experimentou em Sodoma. Eu vou repetir porque você precisa atentar para isso. Por que ela não deu valor à palavra? E por não ter dado valor à palavra, virou estátua de sal? Primeiro, porque sua alma estava presa a Sodoma, lugar do encantamento. Aí já estou em outro ponto em relação à palavra. Tem gente que não entende, tem gente que não dá valor. Ló é o lerdo que não está entendendo, demorou para entender. A mulher de Ló é pior do que ele. Por quê? Porque a mulher de Ló não deu valor. Pior do que um crente que não consegue entender é um crente que não dá valor. O quê? Não, eu não ouvi, você vai precisar repetir no nome de Jesus. Pior do que um crente lerdo que não entende a palavra é um crente que não dá valor Eu vou perguntar a você: se dá valor à palavra, irmão? Entendeu por que a mulher de Ló virou estátua de sal? Porque ela não deu valor à palavra. Por que ela não deu valor à palavra? Ela estava presa ao lugar do encantamento. Sai desse lugar em nome de Jesus, irmão. Tudo que ela experimentou em Sodoma estava agora atrelado à sua alma. Dinheiro, riqueza. A forma como era Sodoma, um lugar promíscuo, um lugar carnal, ela dava valor a isso muito mais do que a palavra. Tem gente que perde horas assistindo coisas inúteis. E pior do que coisas inúteis, é coisas inúteis carnais. Você consegue entender alguém que chega aqui no culto e canta: fogo em meus olhos? E como é que diz o restante da música? Fogo em meus olhos. Como é que é? Obrigado, Adriano. Aí amanhã bota Zeca Pagodinho. É que eu não sei nome de cantor, aí eu estou falando o que eu sei. Sofrência. Irmão, para aí. E a palavra? Não admitir a possibilidade de viver algo novo? Eu vou precisar parar para falar isso com você aqui. Eu saí daqui hoje, fui ao Vida Vitoriosa, lá do Quissamã. Eu vou abrir um parênteses aqui. Irmão, eu fiquei assim, maravilhado desde ontem. E você
que eu continuei digitando o sermão para pregar hoje? Porque tinha gente que um dia experimentou algo novo de espírito, estava sendo instrumento de Deus para cura e libertação. Eu não precisei sair para ministrar, porque um dia alguns que estão aqui foram lá ministrar a igreja de Quissamã. Nós, a igreja aqui, para a glória de Deus, nós ministramos a eles, e eles mandam a outros. E eu fiquei no meu lugar. E você não vai ficar escandalizado comigo, não? Eu nem intercedi. Por quê? Porque tinha gente ministrando com autoridade de poder. Que tipo de gente que está ministrando com autoridade de poder? É gente que experimentou algo novo do Espírito. Sabe por que você não experimenta algo novo do Espírito? Porque você está preso nesse maldito lugar de encantamento. Isso domina seu coração, sua mente. E você não admite a possibilidade de sair desse lugar igual a mulher de Ló. Rompe, irmão. Rompe isso. Eu não gosto de me citar, eu não gosto disso, eu gosto de expor o texto. Mas eu preciso fazer isso para você entender. Irmão, sou pastor batista com muita convicção. Tanto é que você está estudando aí doutrinas batistas, na escola bíblica. Sou pastor batista com muita convicção. Aliás, antes de ser pastor batista, eu sou crente. Tentando ser melhor, ou tentando ser parecido com Jesus a cada dia, com muita misericórdia de Deus. Mas eu sou pastor batista com muita convicção. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um dia da minha vida, com 24 anos de idade, eu experimentei algo novo do Espírito. E eu não troco por nada o mover do Espírito por nenhum espírito maldito de encantamento de Sodoma. Sou tentado igual a você, igual a Jesus. Mas eu quero, irmão, ter os pés como de uma corça. Tem algo novo do Espírito, eu quero sair correndo para lá. Porque se eu tiver os pés como de uma corça que anseia pelas águas do Espírito, eu também vou ter os mesmos pés que vai me tirar desse lugar de encantamento, desse lodo maldito, porque senão vou acabar virando estátua de sal. A mulher de Ló não admitiu a possibilidade de perder o que ela adquiriu, a sua experiência em Sodoma. Irmão, a sua experiência não é em Sodoma, a sua experiência é na presença do Todo-Poderoso, a sua experiência é na presença de Deus, a sua experiência é com Ele. Presta atenção. Na verdade, a transformação da mulher de Ló não foi um passe de mágica. Na verdade, a mulher de Ló estava tão presa a Sodoma que ela se virou para trás e ela voltou atrás. Olha isso, presta atenção, irmão. Porque a gente assiste a cena ou tenta imaginar pelo texto de que simplesmente ela está indo em direção a Zoar e ela, um lapso assim de tentação, ela se virou e ela virou estátua de sal. Não foi nada disso, ou não foi isso. Ela não só se virou, ela foi atraída. Ela deu passos em direção a Sodoma.
enquanto ela dava passos em direção a Sodoma, o juízo de Deus está caindo sobre a cidade. O fogo do céu estava caindo. E não é o fogo do Espírito que cai num culto, não, para nos incendiar e nos encher, não. É fogo de juízo mesmo, enxofre e uma quantidade sobre-humana de sal. Na verdade, a mulher de Ló se transformou em estátua de sal, porque uma quantidade de sal cobriu a mulher de Ló. Que sal? O sal do juízo, o enxofre do juízo, o fogo do juízo. Na verdade, a mulher de Ló deu passo em direção ao seu lugar de encantamento, e ela se encontrou com o juízo de Deus. Aqui, irmão, aqui, ela se encontrou com o juízo de Deus. Eu vou tirar o microfone. Agora eu vou falar com o microfone. Cuidado para você não se encontrar com o juízo de Deus. O senhor está dizendo que eu vou para o inferno? Não estou falando disso. Inferno é para ímpio. É porque a gente pensa, né? E a gente ouve por aí. Eu não posso falar com a da internet. Negócio, você não pode falar com a da internet. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, irmão. Mas é juízo. É justo. No momento em que o juízo de Deus estava vindo sobre Sodoma, a mulher de Ló se encontrou com o juízo. A mulher de Ló recebeu o respiro do juízo de Deus, ou se você preferir, o espirro do juízo de Deus, e transformou-se numa estátua de sal. Por que você acha que existe o Mar Morto? O Mar Morto é a pura declaração de Deus. Eu sou Deus que ama, mas também sou Deus de juízo. Quem mais não ouviu a palavra? Eu preciso correr porque o tempo já foi. As filhas de Ló. O que as filhas de Ló fizeram? Eu vou adiantar para não precisar ler o texto. Elas embriagaram seu pai, deram vinho a ele, para ter relações sexuais com o pai, um incesto. O que as levou a fazer isso? Aí se você ler o texto, você vai perceber o seguinte: elas estão dizendo, vamos embriagar nosso pai, vamos ter relação sexual com ele, porque senão o nosso pai vai ficar sem descendente. Você diria, ou alguém diria, o medo de não ter descendente do pai é a razão. Mas eu digo a você, o verdadeiro motivo não é esse. Porque quando a pessoa está mergulhada no pecado, ela sempre acha uma desculpa. Ela sempre acha uma razão. E ela às vezes quer encontrar no pastor, no líder, uma chancela para pecar. Eu vou te dar um exemplo. Chancela para pecar. Igreja sim, Jesus sim, igreja não. Isso é chancela para pecar, irmão. Não, vamos ter relação sexual com o nosso pai para não ter descendente. A razão não é essa, irmão. A razão está no lugar do encantamento. O motivo, melhor dizendo, porque não existe razão nisso, é motivo. As filhas de Ló saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro das filhas de Ló.
Elas queriam praticar o que elas viram, o que elas sabiam. Elas estavam encantadas por uma síndrome que tem tirado muito crente da presença de Deus. A síndrome do encantamento. Eu preciso terminar esta mensagem. E eu vou precisar citar textos. Para isso eu vou precisar um pouquinho mais da sua paciência e da sua disciplina mental. Posso contar um pouquinho mais com a sua paciência e com a sua disciplina mental? Amém? Os que me deram amém, eu vou por esses. Eu preciso de citar textos. O primeiro que eu vou citar para você está em Lucas capítulo 17, versículo 32, palavras do nosso Senhor Jesus. E ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E por que Jesus está dizendo essas palavras? Lembrai-vos da mulher de Ló. Em que contexto ele fala isso? Ele está falando do seu sermão escatológico, está falando das últimas coisas. Ele está falando também de Noé. Lembrai-vos dos dias de Noé. Ou seja, o que ele quer dizer? Lembra aí dos dias da mulher de Ló? Foram dias terríveis, dia de juízo. Pois bem, esses dias estão chegando. É isso que ele quer dizer. Mas eu vou citar um outro texto para você, que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia pedir para colocar aqui, mas eu vou pedir para você ouvir. Ouça o que diz a palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Assim diz a palavra: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Não para não, irmão. Vai em frente. Não para, não retroceda. Se você olhar para trás, a alma, o Deus, o Espírito de Deus não vai ter prazer em você. É Ele quem está dizendo, não sou eu. E o mesmo texto diz: nós não somos daqueles que retrocedem. No nome de Jesus Cristo você vai sair desse lugar hoje. E você nunca mais vai olhar para trás. Mas eu quero terminar com outro texto. Com outro texto citado. Hebreus capítulo 2, 12, versículo 2, só a parte A. Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, olha para Jesus, fixe seus olhos nele, porque olhando para Ele, você vai ter forças para sair de qualquer lugar de encantamento. Você vai se tornar parecido com Ele. Aí eu preciso terminar, não citando o texto, mas citando o momento. E eu volto a uma frase dita por Ló. E cito outra contrária àquela que disse Ló. Ló disse assim aos anjos: vou tratar vocês muito bem. Porque amanhã vocês vão pegar caminho, vocês vão embora. Em outras palavras, Ló está dizendo: podem ir. Sejam bem tratados, mas podem ir. Existe um outro texto contrário a esse. Que texto é esse? Lucas capítulo 24. Tem dois homens, não são dois anjos, são dois homens. E no meio de dois homens, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão indo em direção a uma aldeia chamada Emaús.
E no meio do percurso, Jesus está expondo as Escrituras, está falando da palavra. E a palavra vai entrando no coração deles. E o coração deles vai ficando leve. Até que, por volta de 5 alguma coisa da tarde, Jesus faz menção de caminhar. Presta atenção, um pouquinho mais da sua atenção, irmão, por favor, da sua disciplina mental. Sei que você está cansado, mas eu preciso disso. Aí eles disseram, Jesus fez menção, eu estou indo, eu vou embora. Aí um deles falou assim, não, Senhor, fica, entra, já se faz tarde. Ah, se eu soubesse cantar, irmão. Fica, Senhor, já se faz tarde. Não sei cantar. Deus não me deu esse dom. Faz em mim morada eternamente. Ninguém vai me ajudar, por favor. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica. Já se faz tarde, tem faz eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Ló estava querendo despedir os anjos de Deus, enquanto os discípulos de Emaús, ainda na inocência, não perceberam o que Jesus está dizendo. Senhor, fica aqui. E o que Jesus faz? Entrou, ceou, e aqui termino. Despertaram. Era ele que estava aqui. Será que no meio do caminho não ardia o nosso coração quando ele expunha a palavra? Você pode dizer comigo bem forte? Diga o contrário. Diga forte, o contrário do encantamento é o despertamento. De novo, o contrário do encantamento é o despertamento. Ei, Jesus nessa noite quer tirar você desse lugar maldito, desse lugar terrível, dessa síndrome de encantamento. Por quê? Porque Ele quer levar você para o lugar do despertamento. Abaixa sua cabeça e feche seus olhos. Permita-me valer de uma parte da mensagem. Chegou um momento que havia uma batalha espiritual na casa de Ló. Presumo eu, entendo eu, que uma batalha espiritual muito grande está acontecendo dentro do seu coração. Eu vou pedir para ninguém se mover agora, ninguém sair do lugar, eu vou pedir para ninguém conversar, eu vou pedir para você abaixar sua cabeça e fechar seus olhos. Eu sei que não é fácil sair de um vício, não é fácil largar algo que é prazeroso. O encantamento não é fácil. E outra coisa, o medo da exposição pode tirar ou roubar a coragem da atitude. O que vão dizer de mim se eu for à frente?
Vão dizer que eu estou saindo de um lugar de encantamento. Ninguém precisa saber que lugar de encantamento é esse. Não tenha medo de se expor, porque na verdade você não vai ser colocado em exposição. A intenção do Espírito Santo é a mesma dos anjos na casa de Ló: tirar você, arrancar você desse lugar. Por quê? Diferente de Ló, que viveu algo supérfluo, pouco, apenas um lugar de segurança. Claro, foi livre da morte, mas diferente de Ló, o Espírito Santo não quer apenas arrancar você dessa síndrome, curar você dessa síndrome, não. O Espírito Santo quer fazer algo novo na sua vida nessa noite. Eu sei que está tendo uma batalha muito grande dentro de você. Uma guerra espiritual muito grande. Eu sei que você está preocupado com o horário. E eu também estou. Mas estamos aqui para um momento de cura, de tratamento, de despertamento. Porque o Senhor quer fazer algo novo na nossa vida, nesta igreja, na sua casa. Eu não sei qual é a síndrome de encantamento que está na sua vida. Na verdade, não preciso saber. Uma coisa eu sei: Jesus está aqui. Ele está aqui. Os anjos de Deus povoam esse lugar. Como de Jacó, esta aqui é a casa de Deus, é Betel. O Senhor está aqui, eu posso sentir. O Senhor vai te arrancar desse lugar hoje, irmão. Você vai acordar amanhã, no nome de Jesus, sedento pela presença, sedento pela palavra, sedento pela oração, sedento em querer servir, sedento em querer crescer, pronto para abençoar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu vou pedir aos irmãos louvor para apenas só o instrumento por enquanto. Depois os irmãos vão cantar. Mas eu preciso dos instrumentos tocando. Quer sair desse lugar, querido, querida? Há quanto tempo você está preso nesse lugar? Há quanto tempo você sofre dessa patologia, dessa doença espiritual? Pois bem, chegou o dia de você sair desse lugar. Eu vou te ajudar numa oração. Só o teclado por enquanto, por favor. Eu vou te ajudar em uma oração. Eu sei que a luta está sendo grande aí dentro de você.
Mas ore com fé. E você não precisa falar em voz alta se você não quiser. Mas ora assim comigo. Jesus, não é nesse lugar que o Senhor me quer. Jesus, o Senhor não quer doente, preso. Jesus, me ajuda a levantar dessa cadeira e ir para o altar e receber a minha bênção, a minha cura. Jesus, me ajuda a levantar dessa cadeira para viver algo novo no teu espírito. Me ajuda, Jesus. Segura na minha mão. Envia anjos para me ajudar. Espirituais ou humanos, me ajuda. Eu quero ir para o altar e ser transformado, curado e cheio do teu Espírito. Você pode vir para o altar se você quiser. Você já pode vir. Você já pode vir. Você não vai esperar, não precisa esperar música. Você não precisa esperar alguém ficar em pé. Sai dessa síndrome do encantamento que te prende. Você está com medo de ficar exposto? Tem gente aqui que não está com medo. Eu não estou fazendo apelo para encher altar não, irmão. O Espírito Santo está te dando uma oportunidade para você viver algo novo nessa noite. Quer se livrar dessa pornografia? Quer se livrar dessas mentiras que você conta? Quer se livrar desse medo de arriscar? Quer se livrar dessa letargia espiritual que não te faz crescer? Irmão, sai do seu lugar e vem para cá. Vem correndo. Se você não está conseguindo, pede ajuda a um anjo humano aí, ó. Pede quem está do teu lado, me leva, segura na minha mão, me leva lá que eu não estou conseguindo ter força. Acende a luz, por favor, para mim. Acende as luzes, por favor. Acende as luzes. Obrigado. Pastor, eu não tenho síndrome nenhuma. Não estou encantado com nada. Se você não está encantado com nada, por que você não experimentou algo novo do Espírito ainda? Vou perguntar de novo. Eu olho para o relógio, quero terminar, mas não posso. Não consigo, o Senhor não está dizendo para eu terminar. Eu preciso te perguntar isso. Se você não tem síndrome nenhuma, se você não tem encantamento nenhum que te prende, por que você não experimentou algo do Espírito ainda? Por que você não viveu algo novo do Espírito Santo ainda? Por quê? Pastor, eu não tenho síndrome nenhuma, não tenho doença espiritual nenhuma. Eu não sou mulher de Ló, eu não sou as filhas de Ló, eu não sou Ló, eu sou um crente, eu sou uma pessoa que lê a Bíblia, que lê a palavra. Por que você não experimentou algo novo do Espírito ainda, irmão?
Por que a unção do Espírito não tomou conta de você? Por que a sua vida não é uma vida frutífera ainda, irmão? Por quê? Se não é nenhuma síndrome, eu só entendo uma coisa, irmão. Só entendo uma coisa: preguiça ou medo. Tudo bem, se você não tem síndrome nenhuma, mas quer viver algo novo do Espírito, então levante e vem. Vai ficar sentado? Tudo bem, eu te respeito. Não tem problema. Não há problema. Eu não estou sendo apelativo, conquanto possa parecer que esteja sendo. Não, eu estou te dando uma oportunidade para vir no altar da casa de Deus, para dizer assim: Senhor, eu quero viver uma experiência nova com o Senhor hoje. Agora os irmãos vão ministrar uma canção, e você vai sair do seu lugar no nome de Jesus, e vai vir para esse altar e dizer: Jesus, eu já sou batizado com o Espírito, mas eu quero mais. Eu quero que flua como um rio de água viva dentro de mim. Fique em pé. Nós vamos orar para essas pessoas que estão aqui. Nós vamos orar para essas pessoas que estão aqui. Eu estou precisando de anjos humanos para impor as mãos sobre essas pessoas que estão aqui nessa noite. Cadê você, irmão? Eu estou precisando aqui de anjos com braços de amor para orar para essas pessoas que estão aqui. Cadê você? Cadê você, irmão? Sai dessa cadeira em nome de Jesus, irmão. Vem para cá orar. Esquece o relógio, esquece que tem fantástico na sua casa, esquece isso. Esquece que você vai olhar TikTok, Facebook, depois esquece relógio. Deixa o Espírito Santo tomar conta desse ambiente. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício. Tem muita gente aqui que ainda não recebeu um abraço de um anjo humano. Tem gente aqui que está com as mãos assim, esperando alguém para orar. Por favor, sai do seu lugar, no nome de Jesus. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. Senhor Jesus, libera a brasa viva de fogo nesse lugar. Libera a brasa de fogo nesse lugar. Libera a brasa de fogo nesse lugar. Brasa viva de cura. Brasa viva de cura, libera. Libera, 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 libera. Libera, libera, libera. Brasa viva de fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo que cura, fogo que cura, fogo que cura, fogo que cura, fogo que cura. Amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada
as suas mãos. Levante as suas mãos. Onde você estiver, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Não sei, busque. Busque. Você está no lugar seguro. Você está no lugar seguro. Você está na casa de Deus. Você está no meio do fluir do Espírito. Você está no meio do fluir do Espírito. Não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga. Aleluia! Não falha, Aleluia! onde a paz reina, é o melhor lugar, onde eu possa Enche os teus filhos. Flua no interior, Espírito Santo. Flua no interior, flua no interior, Espírito, flua como um rio de água viva, flua como um rio de água viva, flua, aleluia. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu que habita no meio dos louvores do Teu povo, Tu que habitas num coração contrito, Senhor, obrigado por se fazer presente aqui nesta hora. Esse lugar não é outra coisa senão a casa do Senhor. Esse lugar é a casa do Senhor. E o Senhor está nesse lugar. O Senhor está na casa, o Senhor está na casa, o Senhor está na casa, aleluia. Aleluia, obrigado por estar na casa, Senhor. Obrigado, porque aqui é lugar de graça, não de juízo. É lugar da manifestação da Tua graça. Senhor, no nome de Jesus, arranca qualquer síndrome de encantamento agora. Arranca, cura. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir a última coisa eu te peço, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, desperta, acorda, desperta os teus filhos, desperta para o novo tempo, desperta para o tempo do Espírito, desperta para o tempo do Espírito, desperta para o tempo do Espírito. Essa é a minha oração, e a faço humildemente, Deus, porque creio que o Senhor está na casa. Cremos que o Senhor está na casa. Nos despede nessa noite, Senhor, cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Todo-Poderoso em louvor e honra a Ele. Aleluia, é melhor, é mais forte, é para Ele, é mais forte, é para Ele. Glória.